Bom, hoje nós vamos dar continuidade na matéria de história e continuando com esse capítulo 6 ainda, o trabalho de escravo no Brasil. Agora nós vamos ver uma parte que comenta sobre a escravidão nas minas, tá? Então eu vou fazer leitura da escravidão nas minas. Nós vamos ver, né, o dia a dia deles nas minas de ouro. Depois nós vamos ver uma parte da escravidão na cidade. E depois nós temos umas atividades na página 230, 231 e 232 e 233, que são exercícios para fazer de acordo com esse capítulo, tá? Então tem as atividades a serem feitas. Então, vou começar a fazer a leitura para fazer a explicação sobre a escravidão nas minas. Por volta de 1700, os bandeirantes descobriram jazidas de ouro na região atualmente se encontra no estado de Minas Gerais. Com isso, muitos africanos escravizados foram levados para a região para trabalhar na extração de ouro e diamante. A mineração tornou-se então uma das atividades que mais utilizou mão de obra africana escravizada. Então nós vamos ver o que são os bandeirantes. Os bandeirantes eram os componentes das expedições para o interior do Brasil chamada bandeiras, ocorridas durante o século XVII e XVIII. Eles foram os responsáveis pela descoberta das primeiras jazidas de ouro na região atual estado de Minas Gerais. A maioria dos bandeirantes moravam na vila de São Paulo, que naquela época ficou conhecida como Capital Bandeirante. A região era muito pobre, por isso surgiram essas expedições para o interior da colônia em busca de ouro, pedras preciosas e para capturar indígenas para escravizar. Os bandeirantes andavam armados e eram acompanhados por indígenas aliados e mamelucos. Mamelucos é um termo utilizado no Brasil para designar as pessoas mestiças, descendentes de europeus com os índios, né, com os indígenas. Geralmente acompanhavam descalços, esses são os indígenas, e com as roupas esfarrapadas, devido ao desgaste e às difíceis condições que havia no interior das matas. Por terem avançados em territórios até então desconhecidos pelos europeus, os bandeirantes são considerados responsáveis pela expansão territorial da colônia. Porém, a atuação deles foi extremamente violenta. Segundo os relatos de vários padres jesuítas, os bandeirantes agiam com grau brutalidade, matando milhares de indígenas. Página 226. O dia a dia de uma mina de ouro. As condições de vida dos escravos que trabalhavam nas minas eram muito difíceis. Apesar disso, eles tinham mais chances de conseguir a liberdade do que os escravos que trabalhavam nos engenhos. Os escravos das minas podiam, por exemplo, garimpar na hora de folga e juntar ouro para comprar a própria alforria. A alforria seria a carta de liberdade que ele conseguia. Era o nome do documento que garantia a liberdade a um escravo. Na região das minas, alguns ex-escravos enriqueceram e conquistaram uma situação privilegiada na sociedade mineira. Esse foi o caso do Chico Rei, que havia sido aprisionado na África e depois trazido para o Brasil com toda a família para trabalhar como escravo na mineração. No entanto, a maior parte dos escravos que conquistavam a liberdade continuavam levando uma vida muito difícil. Eles passavam a receber baixos salários, não arrumavam bons lugares para morar e enfrentavam o preconceito. Poucos conseguiam melhorar de vida,
montando seu próprio negócio ou conseguindo um pedaço de terra. Além disso, o trabalho nas minas de ouro era marcado por uma série de riscos e por longas e pesadas jornadas de trabalho. Então, embaixo nós temos uma gravura, né? Gravura produzida por John Mortis Pujedas, por volta de 1824, que representava o trabalho dos escravos em uma mina de ouro. Página 227. Aqui nós temos, observe alguns detalhes das gravuras. Então, ao lado, nós temos foram representados os escravizados dirigindo-se para o interior de uma galeria, isto é, um túnel escavado num morro na época da mineração. Por causa das dificuldades de escavação e dos grandes riscos de desabamentos, as galerias só eram abertas quando o ouro que ficava no leito dos rios começavam a acabar. Na segunda gravura, a maior parte do trabalho nas minas era realizada pelos escravizados, mas também havia a presença dos feitores, que eram homens livres encarregados de viajar e o andamento dos trabalhos, de vigiar os andamentos do trabalho. Esses feitores recebiam um salário e a maioria das vezes utilizavam métodos violentos para controlar o trabalho dos escravos. Na terceira foto, para extrair o ouro, muitas vezes os escravizados precisavam ficar com as pernas dentro da água por horas e horas e, consequência das duras condições de vida, dificilmente um escravo minerador resistia a mais de 10 anos de trabalho. A última foto. Em alguns casos, quando os escravos encontravam grande quantidade de ouro, eles recebiam um prêmio, que podia ser um pouco de ouro encontrado ou até mesmo a alforria. Nesse detalhe, vemos escravos aguardando o ouro que encontraram ser pesado em uma balança. Página 228. A escravidão na cidade. Então, teve a escravidão lá nas minas, né, onde o pessoal trabalhava no garimpo, né? E aqui nós vamos ver agora a escravidão na cidade. Porque na cidade tinha os artesãos, né? E havia também os escravos domésticos. Os artesãos, eles trabalhavam em fazer obras, né? Tudo que conseguiam fazer com as mãos. E obras feitas com as mãos. E tinha os escravos domésticos, que eram pessoas que faziam trabalho nas residências, né? Para as pessoas mais elevadas. Então, nós temos aí a escravidão na cidade. A maioria dos escravos africanos trazidos para o Brasil vivia no campo, trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar, nos cafezais, nas minas e em outras atividades rurais. Porém, nas cidades, havia a utilização de mão de obra escrava em atividades que não eram valorizadas naquela época. Os escravizados podiam trabalhar como artesão, carpinteiros, pedreiros, joalheiros, alfaiates, sapateiros, barbeiros, cabeleireiros, ferreiros e ferradores, vendedores ambulantes, carregadores e etc. Eram os escravos de ganho, assim chamados, porque tinham a permissão para vender seu trabalho na cidade, sendo obrigado a entregar uma porcentagem fixa de seus ganhos aos senhores. Por receberem certa quantia de dinheiro, eles tinham mais possibilidade de comprar a carta de alforria. Havia também os escravos domésticos que trabalhavam nas residências, como os pajens, mucamas, porteiros, cocheiros, cozinheiros, lavadeiras, coletores de lixo e de esgoto, e etc. Aqui nós temos uma explicação sobre o trabalho escravo no passado e no presente. A escravidão no passado e no presente. A escravização de pessoas é uma prática muito antiga. Escravo é uma pessoa que não tem liberdade, deve total obediência a seu proprietário, que era chamado de senhor.
O senhor usava a força de trabalho de seu escravo, de maneira que, bem entendida, geralmente detinha sobre ele o poder de vida e de morte. O Império Romano, por exemplo, que atingiu o auge cerca de 2000 anos atrás, foi um dos maiores impérios escravistas na sociedade romana. A maior parte dos trabalhadores, tanto no campo como nas cidades, eram realizados por escravos. No Brasil, desde o início da colonização, há cerca de 500 anos, o trabalho escravo foi o principal tipo de mão de obra. A maioria dos escravos, nesse caso, era de africanos e seus descendentes. Além deles, muitos indígenas foram obrigados a trabalhar como escravos. No decorrer do século XIX, a escravidão foi abolida praticamente em todo o mundo. Na atualidade, porém, em vários países ainda existe um grande número de pessoas que são obrigadas a trabalhar em condições semelhantes às de escravos. Calcula-se que existem cerca de 40 mil pessoas na condição de escravos em nosso país. Muitas dessas pessoas trabalham em grande propriedades rurais, em lugares distantes e isolados, mas também em algumas grandes cidades brasileiras. Então aí vem agora o exercício da 230, o exercício da 231 e o exercício 232 e 233, certo? Então, tudo de acordo com esses textos desse capítulo 6, tá?